Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos no segundo episódio dessa série sobre o estudo de morte física. Você que está nos acompanhando já pegou a primeira aula, nós vamos tentar dar continuação àquilo que eu falei na primeira aula. Antes de começar, eu quero só pedir a você então para deixar o seu like, é muito importante o seu apoio aqui ao nosso canal, é muito importante você que ama a palavra de Deus, deixar o seu apoio, isso fortalece o canal, é claro, nos incentiva também nessa obra missionária. Você pode também apertar o sininho aí, porque todas as vezes que entrar um vídeo novo, uma palavra nova, você vai ser edificado, vai ser abençoado e você vai receber aí na sua casa, no conforto do seu lar, essa ativação dizendo que nós estamos no ar. Nós estamos estudando sobre morte e é importante você entender que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Muitos ensinam que a tradição pode ser passada na mesma importância que a palavra de Deus. Outros acreditam que só o Antigo Testamento tem valor, outros que só o Novo Testamento tem valor, outros de outras religiões, de outros entendimentos. E é claro, eu respeito a todos. Mas aqui nesse canal, tudo que nós cremos, tudo que nós falarmos será fundamentado na Bíblia como palavra verdadeira de Deus e absoluta. Para mim, não é necessário nenhum outro livro, nenhum outro autor. Para mim, o Espírito Santo de Deus, dando entendimento e compreensão. E o poder da palavra de Deus é o caminho da verdade, da vida e da salvação. Por isso, quando nós estivermos falando sobre morte, quando nós estivermos estudando sobre morte física, tudo que eu falar, tudo que eu crer está fundamentado na Bíblia como palavra de Deus. Se você ouviu outras coisas, se você entende de outra forma, não tem problema nenhum. Aquilo que eu prego, aquilo que eu creio, está fundamentado somente na Sagrada Escritura do Senhor. E eu quero começar então lendo com você um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, a você que tem interesse, a você que quer compreender um pouco melhor sobre morte, sobre ressurreição, pare um momento, estude todo o capítulo 15 do livro de 1 Coríntios e você já vai ter a compreensão de muitas coisas. Mas eu quero começar 1 Coríntios 15, versículo 20, você que está aí acompanhando, pode abrir a sua Bíblia e ler junto comigo. A palavra do Senhor, ela diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. A palavra primícia significa primeiro fruto. Jesus foi verdadeiramente o primeiro que ressuscitou. Como assim, bispo? Lázaro ressuscitou antes de Jesus. Em toda a Bíblia há uma série de ressurreições. Sim, todos ressuscitaram, voltaram à vida e depois tornaram a morrer. O primeiro que venceu a morte, o primeiro que venceu a morte e passou da vida para a vida eterna foi o Senhor Jesus. Por isso a Bíblia menciona aqui que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi o primeiro a vencer a morte. O verso 21 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem a ressurreição dos mortos. Eu disse isso, que a morte reinou depois do pecado de Adão. O homem foi feito eterno, há um sentimento de eternidade e há uma vida eterna dentro do homem. Claro, o homem ainda é mortal, porém ele permanece eterno. A morte entra então através de Adão e a Bíblia diz que a ressurreição dos mortos precisava vir também sobre um outro homem. Cristo Jesus, ele vence a morte e ele nos dá o direito à ressurreição dos mortos, porque assim como a morte entrou através da vida de um homem, a ressurreição veio através da vida de Jesus. O verso 22 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo Jesus. Então, assim como a morte passa a dominar a natureza humana através do pecado de Adão, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos deu direito à ressurreição dos mortos, a vencer a morte e ter a vida eterna. Mas a Bíblia diz algo muito forte no verso 23. A Bíblia diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem.
A ressurreição, ela não vai acontecer como muitos imaginam, de forma desordenada. Nós vamos entender um pouco aqui, vamos entender ao longo das outras aulas também esse processo de ressurreição, como ele se dará, como ele se fará. Mas o que a Bíblia diz é que a ressurreição, ela vai seguir a uma ordem específica, e a Bíblia diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, porque Cristo foi o primeiro que venceu. Depois a Bíblia diz assim: as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Você precisa entender isso. A ressurreição, ela tem uma ordem pré-ordenada, organizada. Cristo venceu a morte, ele foi o primeiro. Aqueles que morreram no Antigo Testamento, debaixo da graça de Deus, debaixo do poder do Espírito Santo, as pessoas que obedeceram à vontade de Deus, eles já ressuscitaram e hoje estão no céu. A primeira vinda já se deu de Cristo, a primeira ressurreição, a Bíblia diz assim, que quando Jesus Cristo morre, o véu rasga de alto a baixo, e a Bíblia diz que dos sepulcros mortos saem. Ou seja, todos aqueles que morreram no Antigo Testamento, eles já tiveram a sua salvação através de Cristo, porque ele é o único que pode dar a salvação. E a Bíblia diz então, que depois de Cristo e das primícias, aqueles que são de Cristo, e a Bíblia deixa claro, somente na sua vinda. É necessário hoje, quem tiver vida eterna, ou quem desejar a vida eterna, saber que o ingresso da salvação é o nome, o reino e o senhorio de Jesus Cristo. Então eu posso morrer porque sou mortal, eu vou ressuscitar na vinda de Jesus Cristo, vou ser julgado, e nós vamos entender isso, e no momento que eu for julgado, o primeiro sinal, a evidência da minha vida em Deus é aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador. Todo o Antigo Testamento era a lei e não a graça. Então todos que morreram debaixo da lei precisaram da redenção do sangue de Jesus, porque nem aqueles que no Antigo Testamento serviram a Deus foram perfeitos. O sangue de Jesus ressuscita a todas as primícias e no final, na sua vinda, ele também nos ressuscitará. Eu quero estudar com você 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Eu quero que você entenda isso, porque a Bíblia deixa claro que Jesus venceu a morte, então ele será o primeiro, foi o primeiro a ressuscitar. As primícias, aqueles que no Antigo Testamento morreram e que não conheceram a Jesus, mesmo que tenham profetizado sobre ele, não o conheceram, também precisavam ingressar ao céu através do Cordeiro de Deus. Nós, em Cristo Jesus, seremos ressuscitados nos últimos dias, no dia da sua vinda, e nós vamos enfrentar o juízo. E esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo, a partir do verso 8, eu quero que você entenda isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 8, diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Verso 10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o seu bem ou mal que tiver feito no seu corpo. A Bíblia diz que todos nós vamos ressuscitar e vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Ninguém que morre em Cristo já está salvo. Ninguém que morre sem Jesus também está salvo. Existe um lugar de espera e nós vamos entender isso. Mas o que a Bíblia diz é que haverá uma ressurreição. Todos os que morreram, segundo a palavra de Deus, vão ter que ressuscitar, vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus, e a Bíblia diz que pelos seus atos, por aquilo que eles fizeram de bem e aquilo que eles fizeram de mal, no seu corpo eles irão responder. Então entenda isso. Jesus vence a morte, ele ressuscita, depois as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda.
como isso vai acontecer, bispo? Os mortos serão ressuscitados, irão comparecer perante o tribunal de Deus e todos serão julgados por aquilo que fizeram de correto ou de incorreto na vida. Eu quero ler também um texto de João, capítulo 5, porque esse texto ele vai nos dar a convicção e o entendimento do lugar que nós estamos hoje. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 26, a palavra do Senhor, ela diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque ele é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão dele. Os que tiverem feito bem receberão a vida, e os que tiverem praticado mal receberão o juízo. Você entende isso? A Bíblia diz que todos morrem, são sepultados, e a palavra do Senhor diz que a vida estava em Deus. Deus transmite a vida ao seu Filho, que é Jesus. E ele diz, não se maravilhe disso, a vida de Deus, ela está em Jesus Cristo. E diz que todos irão ressuscitar. Aqueles que na sua vida, nesse tabernáculo terrestre ou terreno, viveram de forma correta, tentaram aplicar a vontade de Deus. Tem um pastor, amigo meu, que sempre diz assim, que muitos estão correndo para a lama, outros estão tentando fugir da lama, mas sujo de lama todos nós estamos. A salvação ela é fruto da graça e não só da minha vida correta. Não quer dizer que por eu estar em Cristo Jesus, estar tentando fazer o melhor, eu não tenha pecado. Quer dizer só que eu estou tentando fugir da lama, estou sujo dela, mas eu estou tentando fugir dela. Há pessoas que estão correndo em direção à lama. E a Bíblia diz que no dia do juízo, na vinda do nosso Senhor Jesus, todos aqueles que morreram irão ressuscitar. Quem na sua vida praticou bem? Quem aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Quem tentou ser correto? No momento da ressurreição perante o tribunal de Deus, ele será chamado à vida. Aqueles, porém, que na oportunidade de viver correram em direção à lama, segundo a palavra de Deus, eles serão julgados. Eu quero ler Romanos no capítulo 2, Romanos no capítulo 2, Romanos 2, se não me engano, 7. Romanos, capítulo 2, Romanos 2, isso, a partir do versículo 7, Romanos, capítulo 2, a partir do verso 7, a palavra do Senhor diz assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virá sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, o judeu primeiro e também o grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. O que a Bíblia deixa claro é que aqueles que perseverarem em fazer o bem herdarão a salvação. Aqueles que na sua vida caminharam por mal, fizeram escolhas erradas na vida, eles vão recolher a condenação como fruto da sua própria vida. A Bíblia diz que nisso não há distinção de pessoa e eu quero que você entenda isso. O amor de Deus ele é igual para todos. Deus ama tanto o assassino quanto Deus ama da mesma forma a vítima. No amor de Deus não há acepção de pessoas, mas só no amor de Deus. No juízo, Deus faz a acepção daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Daquele que praticou a justiça, daquele que foi vítima, daquele que sofreu na sua vida. Deus é justo juiz e Deus virá trazer a resposta a quem serviu a Deus, convidando-o à vida eterna, e aquele que foi ímpio, que viveu de forma errada, a sua condenação. Entenda isso. Durante todo esse período da morte, enquanto nós fomos sepultados, enquanto a nossa alma, o nosso espírito foi separado do corpo, o que vai valer em primeiro lugar é a vida que nós temos, as escolhas e as decisões que nós fazemos. Agora, 1 Coríntios, capítulo 15,
1 Coríntios, é um pouco para frente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, 1 Coríntios 15, versículo 53. Se eu estiver correndo um pouco, você me perdoe, mas é porque nós estamos preocupados em te dar o melhor do ensinamento para que você possa compreender a vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, a Bíblia diz assim: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Deus, ele estabelece uma verdade sobre eternidade. Quando nós formos ressuscitados, nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Mas o nosso corpo, segundo a Bíblia, ele será um corpo incorruptível. Porque talvez você está perguntando, mas bispo, se a pessoa sofreu um acidente, ela morreu queimada. Existem pessoas que, quando queimadas, ficam só como uma bola, um pedaço de carne queimada. Então essa pessoa, quando ressuscitar, ela terá essa aparência. Olha, bispo, meu pai padeceu muito de uma enfermidade grande e quando ele morreu, ele estava completamente desfigurado. Quando ele ressuscitar, ele vai ter essa aparência? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que no momento da ressurreição, o corpo corruptível se revestirá de um corpo incorruptível. Ele não terá doenças, não terá feridas, não terá machucados, as dores, aquilo que foi prejudicial, tudo será apagado da alma e o corpo será revestido da vida de Deus. E lá na frente nós vamos estudar sobre isso. Mas o que eu quero agora, bem rapidamente, falar com você é sobre esse momento em que nós morremos até o dia em que Jesus virá e nós seremos ressuscitados e vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Primeiro eu quero falar hoje sobre alguns entendimentos que as pessoas têm errado. A primeira coisa que eu quero dizer a você é que entre a morte e verdadeiramente entrar pelo portal da morte há um tempo. Por que a pessoa morre e ela ressuscita? E a Bíblia deixa claro que quem está morto não pode voltar. Por que, bispo? Que a pessoa que faleceu, às vezes você ouve um testemunho, às vezes você lê na Bíblia, por exemplo, Lázaro, ele passou 4 dias morto e depois ele ressuscitou, mas espera. Se ele morre e se ele vai para a eternidade e ele volta, há um ponto negativo aí. A Bíblia diz que a vida é uma só e que você morreu só perante o tribunal de Deus. A Bíblia deixa claro que você vai viver na sua vida, fazer as suas escolhas e por isso você será julgado. Ou seja, morreu, acabou. Então, bispo, como que a Bíblia diz que a pessoa morre e como Lázaro passa 4 dias? Salmo no capítulo 23, Davi, quando escreve esse salmo, ele diz que ele não temerá mal nenhum quando ele andar pelo vale da sombra da morte. Há um entendimento teológico de que quando a pessoa morre, antes de entrar pelos portais da morte verdadeiramente, ele passa pelo vale da sombra da morte. O momento em que o homem desliga sua alma e o seu espírito do corpo, ele não vai direto a um lugar, à presença de Deus ou a um outro determinado lugar. Ele, em primeiro lugar, sem contato com o homem, sem contato com o plano terrestre, ele passa pelo vale da sombra da morte. Por isso, às vezes, a pessoa morre, clinicamente morre, mas ela volta à vida. Por isso, pessoas morrem, mas com massagem cardíaca, ela volta à vida. Mas a vida não é só um coração batendo. A vida também é uma alma, é um espírito, é um ajuste que tem dentro dessa pessoa. Então, quando a pessoa morre, existe um prazo, um tempo em que a pessoa anda pelo vale da sombra da morte até verdadeiramente chegar ao lugar que Deus estabeleceu para isso. Quando a pessoa morre, bispo, a pessoa, por exemplo, ela vai para um purgatório? Nós cremos que não.
Como eu disse, só existe uma possibilidade na vida e você será julgado pela sua vida. Não existe nenhum processo de santificação depois que você morre. Você não passa um tempo sob o castigo de Deus, um tempo sob a disciplina de Deus, você não reflete sobre as coisas que você fez e você pede perdão pelos seus erros, porque se for assim, todo ser humano seria salvo. O que a Bíblia nos dá é de que nós precisamos aceitar e reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador. Se existe um processo de purificação hoje, esse processo ainda são nossas dores, ainda são os nossos problemas. É a capacidade que você tem de enfrentar uma crise, de às vezes ter errado com alguém e ter um momento de arrependimento, de conserto, e você definir o que você acha melhor. Mas não existe a possibilidade de que a pessoa morra e ela fique esperando a volta de Jesus dentro de um processo de purificação da alma e do espírito. Isso é antibíblico. A Bíblia diz assim, eu disse isso na última aula, em Hebreus capítulo 9, salvo engano, que a vida é uma só. E depois que você termina essa vida, só o juízo, só esse momento da ressurreição. Algumas pessoas, erradamente, acreditam numa reencarnação. Acredita que ela morre, ela volta, ela passa por um processo de purificação, depois ela morre, ela volta, passa por um processo de purificação. Obviamente, qualquer pessoa que for morrer, voltar, purificar, melhorar, vai chegar um tempo que ela será Deus, que ela não terá erro, que ela não terá pecado, que ela não terá nenhum tipo de falha. Bispo, a Bíblia diz que o homem, ele precisa nascer da água e do espírito. Então o espírito é quando a pessoa que morreu, ela volta a reencarnar, e a água é a bolsa d'água que a mulher tem no seu ventre. Não. Biblicamente, nascer do Espírito significa nascer do Espírito Santo de Deus. Ter uma nova vida aqui, no plano terrestre, com a minha escolha de decidir por eu quero uma vida nova em Cristo Jesus. As águas são batismo, as águas representam o Espírito, as águas representam na Bíblia o poder da palavra de Deus. Então, obviamente, eu só tenho a decisão nessa vida, e depois disso, todo o tempo que eu aguardar será o tempo em que Jesus Cristo vai vir, vai me ressuscitar e ele vai me julgar. Nós vamos estudar na próxima aula sobre esse tempo, como é, o que a Bíblia diz a respeito dele, mas eu não fico indo e voltando porque a Bíblia não me dá nenhuma base para isso. Existe uma teoria chamada a teoria do descanso da alma, que a pessoa diz assim, não, quando a pessoa morre, ela dorme, ela descansa, é como um desmaio, bispo. Então a pessoa morre, ela perde a consciência e ela vai passar todo esse tempo até a vinda do nosso Senhor Jesus, esperando o momento da ressurreição, do juízo, ela vai passar todo esse tempo dormindo e descansando. Como eu disse, nós vamos ver na próxima aula o que a Bíblia diz sobre as pessoas que morrem, o que acontece. Mas claramente, o descanso, o dormir é só um dos nomes dados à morte. Nós vamos ver isso na próxima aula, que a Bíblia diz que quem dorme é como se estivesse morto. Mas esse é só um dos nomes que a Bíblia dá à morte. São muitos os nomes. Desfazer da casa terrestre. Eu vou dizer isso, vou explicar e vou provar biblicamente. Então morrer, quando a Bíblia diz descanso, ou que a Bíblia diz que a pessoa está dormindo, ou que às vezes a pessoa pensa assim, não, então se eu estou salvo, eu eternamente serei salvo, se eu nasci já predestinado a ser condenado, então eu vou passar a eternidade condenado, mas eu vou estar em descanso. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que nesse lugar para onde nós vamos, tanto o espírito do justo quanto do ímpio não ficam e não permanecem no mesmo lugar. Portanto, esse lugar também não é um lugar de descanso. O dormir, o descansar, são só nomes que a Bíblia diz à morte. Nomes dados à morte, mas eles não são fundamentados. Bispo, então quando a pessoa morre, ela fica vagueando pelos lugares. A pessoa, quando morre, ela vai visitar os parentes. A pessoa, quando morre, ela não vai para nenhum lugar. Ela fica indo e voltando. Eu quero só terminar com esse texto para que você o entenda. Está no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Eu quero terminar com esse texto para que você o compreenda. Lucas, capítulo 16, versículo 26, diz assim: E além de tudo,
está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e assim também não pode passar de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que me mandes à minha casa materna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eu lhes dê testemunho, a fim de não virem também a este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão se persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é uma parábola, mas é um clamor de um homem que disse: olha, se o pai morreu, estiver num lugar de tormento, e ele voltar e falar com os filhos se arrependerão. A Bíblia diz que não. Existe um abismo. Quem está lá não pode vir aqui, e quem está aqui também não pode ir lá. Quem está lá não pode mandar sinais aos que estão aqui, e os que estão aqui também não podem falar com os que estão lá. Levítico, a Bíblia nos proíbe de consultar necromantes. A Bíblia nos proíbe de falar com o Espírito, e isso traz maldição a qualquer pessoa. Nós temos só uma possibilidade, é nessa vida, de acertar aquilo que nós temos com Deus, de acertar aquilo que nós temos com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Por isso eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, acerte com seus filhos enquanto há vida. Você que é filho, volte a amar seus pais enquanto há vida. Aproveite a oportunidade que você tem com seu cônjuge, aproveite a oportunidade que você tem com seus amigos e corrija. Peça perdão daquilo que for necessário. Seja o melhor amigo, o melhor marido, a melhor esposa. Seja o melhor filho, seja o melhor pai, mãe que você puder, porque nós só temos essa vida. Quando nós partimos, há um sentimento de desajuste, de falta, um desequilíbrio muito grande na alma de qualquer pessoa. Quando essa ausência ela é mais aberta, porque ficaram relacionamentos destruídos, coisas que não foram acertadas, há muito mais sofrimento. Quem morre não vagueia por aí. Quem morre não aparece para falar com ninguém biblicamente. Claro, o diabo pode assumir a forma de qualquer um, a Bíblia diz que até de um anjo de luz. Claro que todos nós temos anjos e demônios que nos acompanham e que conhecem a nossa vida, conhecem a nossa caligrafia, sabe tudo aquilo que nós passamos, enfrentamos na vida, o choro mais sozinho no nosso quarto. Sempre há anjos e demônios conosco, que esses sim podem falar, podem agir, podem materializar, mas quem morreu não terá outra oportunidade de vida. Acerte-se com Deus. Acerte-se com as pessoas que você ama, e na próxima aula nós vamos falar sobre esse estágio, esse tempo entre morte e o dia da nossa ressurreição em Cristo Jesus. Fique conosco, que Deus abençoe a sua vida, te traga muito poder e vitória. Não se esquece, dá uma curtida na nossa página, que Deus te abençoe.